Amém, querido, graça e paz para todos. Vamos abrir então nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo aí a partir do versículo 45 até o versículo 57. Amém? João 11, do 45 a 57. Hoje nós estamos no culto, de missões, e nós vamos estar trabalhando essa temática dentro desses versículos, que fala a respeito da conspiração contra Jesus e o propósito do milagre que Jesus operou, ressuscitando Lázaro, já morto de 4 dias. Então é dentro dessa temática que nós vamos trabalhar. Nós já estudamos, irmãos, esse capítulo de número 11, como eu já falei, ele está dividido em 6 partes, Então, a primeira parte nós já estudamos, falando acerca da amizade que Jesus tinha com essa família de Betânia, depois falando sobre a coragem de Jesus, e o que essa coragem dele, de alguma forma ou outra, teve trabalhando na vida também dos seus discípulos, Terceira parte, a gente falou acerca da promessa de Jesus. A quarta parte, falamos sobre a simpatia ou a afeição de Jesus por essa família. Depois vemos o poder de Jesus, A quinta parte, hoje, nós vamos encerrar falando acerca da conspiração contra Jesus e automaticamente falar acerca do propósito desse milagre aqui da ressurreição de Lázaro, Então a gente vai estar trabalhando em cima dessa temática. Então vamos aí então acompanhar o texto de João capítulo 11. Nós vamos ler então a partir do versículo 45 até o 57. Fala assim, acompanhem comigo, Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuraram Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prenderem. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te louvar, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Nós podemos estarmos aqui novamente reunidos na tua presença. Por isso, Pai, nós te agradecemos, pedimos para que o Senhor te possa ministrar sobre cada um que aqui está, sobre aqueles que vão estar assistindo também pela internet, que a tua mão poderosa, Pai, possa agir, possa operar, possa se manifestar nesse sentido. Hoje, Pai, nós vamos estar encerrando esse capítulo de número 11 e vamos estar trabalhando essa questão da conspiração contra o teu Filho Jesus e o propósito, Pai, que esse milagre acerca da ressurreição de Lázaro realmente tem para as nossas vidas e para todos aqueles que creem. Que o Senhor te possa ministrar, abençoar, operar com o teu poder, com a tua graça. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos possam estar atentos ao que o Senhor realmente quer falar. Que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, nos dê compreensão acerca de tudo isso. E que o Senhor ministre e fale
ao nosso coração. Por isso nós queremos te louvar, queremos te agradecer e pedimos para que o Senhor continue a trabalhar e a ministrar sobre nós, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Então vai acompanhando aí, queridos, nós vamos prosseguir desde o versículo 45 até o 57, e nós vamos estar, à medida que a gente for lendo, a gente vai estar expondo aquilo que o texto realmente quer ministrar ao nosso coração, ok? Então veja que esse milagre público de Jesus, nós já falamos e já comentamos várias vezes, que ele tem um duplo efeito, né? A primeira é gerar fé, né? E lembrando que o objetivo da carta era bem claro, né? Lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, fala bem claro que o propósito dos sinais, né, que realmente Jesus operava não era meramente você ficar olhando o sinal em si, né? Mas era que os sinais eles mostravam algo acerca de Jesus, né, que era muito maior com relação ao milagre que está sendo realizado. E ali ele deixa claro que o propósito foi que as pessoas creiam quem é Jesus. Os sinais estão ali para que as pessoas creiam, para que elas realmente saibam quem Jesus é e a importância que Jesus tem para as suas vidas, né? Então ali deixa claro que a intenção é fazer com que as pessoas despertem a fé nas pessoas e que através desse despertamento da fé, as pessoas possam crer de fato que Jesus Cristo é o Messias, é um Cristo enviado por Deus, né? É aquele que já havia sido pronunciado desde o Velho Testamento, né, para o seu povo, que de um dia, né, no futuro ele viria. E ele é a própria manifestação e a concretização dessa profecia, né? Então, primeiramente, o primeiro efeito é justamente despertar a fé, fazer com que as pessoas creiam nele. Então, os sinais servem para isso. A segunda coisa que nós vemos, obviamente, é a questão da incredulidade. Nós vemos que essa mesma ação que produz fé em uns, obviamente, produz incredulidade em outros. E, infelizmente, essa ação de incredulidade, ela vai se intensificar de uma tal forma que vai culminar na morte de Jesus. Então você vai vendo que a ação ela vai seguindo de uma forma progressiva, Jesus vai ministrando, Jesus vai falando acerca daquilo que ele veio fazer, acerca daquilo que ele era, mas as pessoas estão rejeitando, elas não creem, elas não querem saber acerca do ensinamento de Cristo, então a tendência é a coisa ir se agravando, até culminar na sua morte, e é exatamente isso que vai estar acontecendo. Então veja que a princípio nós vemos que houve um levante, né, principalmente dos fariseus, né, eles começaram a se levantar com relação à pessoa de Cristo, começaram a ser os opositores, mas aqui no final já desse texto nós vamos ver que agora os saduceus também, né, que são grupos religiosos, tanto os fariseus como os saduceus são grupos religiosos da época, eles começam também a se levantar. Lembrando que o fariseu, a principal característica deles era o legalismo, né? Eles eram aquele tipo de pessoas que ficavam ali observando a questão da lei e todas as vezes que a pessoa cometia alguma falha com relação a eles, iam lá para querer de alguma forma ou outra se opor a essa ação, oprimir essas pessoas e assim por diante. Então é como se eles fossem verdadeiros carrascos, né? Eles ficam observando para ver quem fala para poder chegar lá e de alguma forma ou outra trazer alguma punição, né? Alguma coisa nesse sentido. Já os saduceus, eles trabalhavam, obviamente que além deles também acreditarem na questão da lei, no cumprimento da lei, mas eles tinham uma coisa, cara, que é interessante, que eles não acreditavam na questão da ressurreição do corpo, né? Eles não acreditavam, né, que realmente um dia as pessoas seriam ressuscitadas. Então, eles tinham isso como característica, né, principal também. E aí, então, a gente vê, então, que no final do tempo, quem está se levantando agora contra Jesus é exatamente quem? Os saduceus. Justamente porque Jesus acabou de ressuscitar alguém, né, que estava morto de 4 dias. Então, eles não acreditavam na questão da ressurreição do corpo. Por isso que isso foi um dos motivos também que levaram os saduceus a se levantarem também contra a pessoa de Cristo nesse sentido. E essa ação, obviamente, levou esse agravamento com relação à hostilidade, né, essa conspiração contra ele que vai futuramente levar Jesus à morte, né? Então, a gente vê que eles agora são os opositores, aqueles que realmente se levantaram nesse momento. E aí a gente precisa também entender, né, que a questão da própria ressurreição, né, de Lázaro, nós vemos que realmente ali é o clímax, né, das obras, dos sinais que Jesus operou, né? A gente vê que está quase próximo da Páscoa, ali em Jerusalém, e Jesus justamente ali próximo dele ser realmente preso, próximo da morte dele,
e a gente vê que ele opera esse grande milagre. E nós já falamos, né, que essa ressurreição de Lázaro, né, não foi no quarto dia por acaso, né, porque nós falamos que, segundo a doutrina rabínica, até o terceiro dia qualquer pessoa piedosa, temente a Deus, poderia até operar, obviamente operar em Deus, né, mas ser um instrumento da parte de Deus para poder tomar a pessoa que havia morrido. Mas a partir do quarto dia, a gente sabe que aí é só Deus que pode operar. E justamente isso que Jesus faz. Ele ressuscita Lázaro justamente aí no quarto dia, para mostrar que de fato ele é quem? Ele é Deus. E é exatamente isso que você vai ver no texto. Essa afirmação de quem Jesus é. Ele é Deus, né? Ele é o Filho do Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, né? Realmente do Senhor, né? Então, essa ação a gente vê dentro aí desse sinal miraculoso que o Senhor operou com relação à ressurreição de Lázaro, né? Mas também, por outro lado, né, nós vemos que também a partir daqui você vai começar a ver que realmente essa hostilidade, essa perseguição com relação a Cristo vai realmente assim se intensificar de uma forma mais intensa até o ponto de culminar na morte dele, né? Então, esse é a linha divisória, né, desses fatos, né? A partir desse momento, então, de ver que as pessoas elas vão se levantar com uma intensidade e vai culminar na morte do Senhor. E é interessante, irmãos, a gente perceber isso, porque quando nós vamos começar a analisar o texto, nós vamos ver, então, que João ele vai destacar algumas coisas importantes e que nós precisamos, assim, ter esse conhecimento acerca dessas verdades. Então, a primeira coisa que nós vemos é o versículo 45. Vamos ler novamente. Ele fala assim, no versículo de número 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que acontece? A partir desse momento, eles creram, né, nele, né? Então, veja que a primeira coisa que a gente vê com relação a esse texto é que realmente muitos creram, né, ao verem a ressurreição de Lázaro. E a gente sabe que esse é um dos propósitos, né, desse extraordinário milagre, que era o quê? Despertar a fé nas pessoas, né? E lembre-se que é exatamente dessa forma que Deus ele começa a trabalhar dentro desse contexto, esse desejo que ele tem de trazer despertamento da fé. Agora, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes nós temos, na nossa consciência, nós imaginamos que as pessoas elas vão começar só a crer, né, em Jesus, se elas realmente verem algum tipo de milagre. E a gente sabe no contexto bíblico, eu já expliquei isso, né, de que nem sempre os milagres, os sinais, as maravilhas que Deus opera, isso vai fazer com que a pessoa realmente mantenha-se firme nele, porque esse crer aqui, que ele está falando, esse despertamento da fé, é crer, mas com a intenção da pessoa permanecer nessa fé. Não é simplesmente só que, Jesus fez isso e se afasta. Não. O despertar é para que você mantenha uma vida com ele. Esse despertamento da fé aqui que Jesus está trabalhando é no sentido que à medida que alguém é tocado por ele, ele permanece nesse caminho, assim como aconteceu com os discípulos, assim como acontece com todos aqueles que são seguidores de Cristo, é assim como acontece nos nossos dias, né? A fé desperta a gente de uma tal forma que a gente agora quer permanecer nessa fé. Esse é o desejo da parte de Deus. Então veja que o primeiro ponto importante dentro aqui desse contexto é justamente isso, que muitos creram ao ver a ressurreição de Lázaro. Abrindo parênteses então, né, como eu já vinha falando, nós temos que tomar cuidado, que a gente pensa que se Deus fizer certas coisas, as pessoas vão se voltar para ele. E não é verdade, né? Nós vamos ver isso lá no próprio Êxodo mesmo. Se teve um povo que viu milagres, né, sinais e maravilhas, foi o povo dessa época. Porque eles viram pão descer do céu, carne também descer do céu, viram água saindo da rocha, viram o mar vermelho se abrindo e o povo passando a seco. Viram tantos milagres, fora as pragas que Deus enviou antes, né? As 10 pragas que foram enviadas para o Egito. Eles contemplaram tudo isso. Mas nós sabemos que nem pelo fato de ter contemplado isso, eles permaneceram firmes na fé. Não permaneceram. Né? À toa que você vai ver que lá no deserto, quando eles estão passando esse problema, que está faltando a comida e Deus manda o maná do céu, eles querem comer carne, e a gente vê como Deus, né? Ele é tão bondoso nesse sentido, né? Porque eles estão com fome querendo comer, Deus manda pão.
Aí eles não estão satisfeitos só com pão, Deus manda carne. E aí não estão satisfeitos com isso, Deus manda água sair da rocha. Né? E assim por diante, nós vamos ver na ação a provisão de Deus em todo sentido, nesse sentido. Mas a gente vê que nem por isso as pessoas realmente permaneceram nessa fé. Na verdade, eles desejaram até voltar para o Egito, mediante a situação, porque eles começaram a questionar Moisés, falando: vocês nos trouxeram para cá, Moisés, para a gente morrer nesse deserto? Era melhor voltar, porque lá no Egito tinha isso, tinha aquilo. Então a gente vê que isso não foi o fator que levou eles a realmente permanecer e ter essa fé em Deus. Não foi. Então, milagres, geralmente, eu já vi muito isso aqui no Japão, das pessoas falam: olha, se Deus realmente aqui, realmente, será ressuscitar um morto, sei lá, num culto né, dos budistas, essas pessoas vão se converter. Não, elas podem ficar impressionadas com o que está acontecendo, mas isso não quer dizer que elas vão se converter por terem visto isso, porque a Bíblia está repleta de ações assim, né, de pessoas que contemplaram milagres, sinais, maravilhas, e nem por isso permaneceram firmes. Então, o desejo de Deus nesse sentido, né, é justamente levar que as pessoas realmente tenham esse despertamento da fé, né, ao ver, né, esse sinal de Lázaro, mas com o intuito de permanecer firme na fé. Então, esse é o propósito. Segundo ponto importante, vocês vão ver no versículo 46, veja só. Então, no 45, através desse sinal, isso desperta a fé, né, em muitas pessoas. Mas no 46, olha o que acontece. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Lembre-se que as pessoas que acompanhavam Jesus, né, a Bíblia fala que não eram poucas pessoas, eram multidões. A gente não tem perspectiva do que seja multidões, né? Que pode ser muito, mas muita gente mesmo. Mas a ideia é que realmente era bastante pessoas que acompanhavam Jesus. E dentro dessas pessoas que acompanhavam Jesus, tinham simpatizantes, curiosos, pessoas infiltradas, né, vinda dessas autoridades religiosas, para ver o que Jesus estava fazendo, para tentar ver se ele cometia alguma falha, algum erro, né, que ele cometesse contra a própria lei deles, para que eles pudessem poder aprender, poder acusar e poder até levar mesmo à morte. Então tinha muitas pessoas infiltradas nesse sentido. E é interessante aqui que nesse versículo 46, a gente vai ver então que haviam outras pessoas que vão delatar Jesus aos fariseus. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que são, como é que fala? Que ficam entregando os outros, né? Nesse sentido, né? Que ouve uma coisa assim, aí vai lá e fala aquilo que ouviu, né? Justamente com a intenção, porque aqui nesse sentido que eles entregaram, é no sentido assim, perverso mesmo. É com outra finalidade. É com o intuito de prejudicar, né? Trazer algum tipo de dano. E essas pessoas, elas estão agindo exatamente dessa maneira. Então a gente já viu que esse mesmo milagre que produz fé em alguns, vai em outros produzir justamente essa atitude, né? De você entregar, uma atitude covarde nesse sentido. E eles vão agir dessa maneira. Agora é óbvio que todas essas ações aqui estão dentro do propósito estabelecido por Deus, né? Não é que essas coisas estão pegando Deus de surpresa, porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus é soberano. Ele sabe, né? À toa que Jesus também já sabia o que ia acontecer. Né? E é importante ter essa consciência, né? Porque às vezes as pessoas pensam: tudo isso que foi aprontado pegou Jesus de surpresa. Nada pegou Jesus de surpresa, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia que seria entregue, ele sabia que ia morrer, ele sabia que os homens, né? Ele seria entregue aos homens. Ele sabia quem ia trair, Judas. Ele sabia que Pedro mesmo sendo um discípulo que acompanhava ele, né, ele realmente ia negar Jesus 3 vezes, na cara dura, alegando que nem conhecia, nem sabia quem Jesus era. Jesus conhecia todos esses fatos, né? Então nada pegou Jesus de surpresa, mas essa é uma ação, né, que a gente vê que, por mais que existem pessoas que estão crendo, existem outras também que estão, de alguma forma, outra conspirando contra a pessoa de Cristo, tentando realmente encontrar algum meio, algum caminho que possa levar Jesus realmente a uma prisão, né? Então, mas tudo está dentro, obviamente, do plano soberano de Deus. Então, nada foge, né, daquilo que Deus quer. Terceira coisa, versículo 47 e 48. Veja aí, então, em terceiro lugar, o Sinédrio é convocado a tomar uma posição. Lembrando aqui que o Sinédrio era considerado um tribunal judiciário. É como se fosse o local principal. Problemas que resolvia na nação, em termos políticos, religiosos, questões civis,
era no Sinédrio que era resolvido. E quem compõe o Sinédrio? Os principais sacerdotes, anciãos e escribas. E esses principais sacerdotes vinham da linhagem dos saduceus, né? Então é dessa linhagem que vinha os sumos sacerdotes. Então era composto por essas pessoas. Então qualquer causa que envolvia questão política, religiosa, coisa que envolvia a nação, questão civil, era para lá que as pessoas eram levadas e ali que eles eram julgados, mediante a lei, obviamente, de Moisés, né? Então assim era feito. Então veja agora que esse Sinédrio está sendo convocado a tomar uma posição, né? Veja aí, versículo 47 e 48 fala: então os principais sacerdotes fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Presta bem atenção no que eles estão falando aqui, irmãos. Veja que eles estão preocupados com o que Jesus está operando. Jesus ali então, veja, ele operou uma ressurreição, não é uma ressurreição qualquer, isso aqui é uma das, porque Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim, né, e talvez tantos outros, né, a ressurreição que Jesus operou, porque o próprio João fala que existe tantas coisas que Jesus fez que se fosse colocado aqui não ia caber, né? Então pode ser que ele tenha feito muitos outros tipos de ressurreição e não está relatado aqui, mas esses três estão. E aqui a questão é o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, porque não foi uma ressurreição qualquer, como nós já falamos. Era alguém que já estava morto, já em decomposição, já estava fedendo. Então não era alguém que morreu agora, não, era alguém que já está há 4 dias. E a gente sabe, né, que pela ciência, né, a ciência fala que existe uma doença, que é por isso que tem velório, né, que as pessoas quando morrem, pelo menos 24 horas as pessoas deixam no velório. Por quê? Porque tem uma doença que parece que com relação à morte. A pessoa simplesmente para tudo mesmo, para o coração, para tudo. A pessoa praticamente parece que está morta mesmo, né? E infelizmente houve vários casos de pessoas que tinham esse problema e que acabaram sendo enterrados vivos, né? Porque pensavam que estava morto, mas não estava. Por isso que então você vai ver que existem situações assim, onde as pessoas realmente perceberam que era bom, importante, manter pelo menos um tempo esse morto para ver se realmente essa doença. Por isso que eles deixavam um tempo considerável, pelo menos 24 horas. Porque geralmente era nesse período que se manifestava, quem tinha essas doenças acabava voltando à vida novamente, né? Então, a gente vê claramente aqui que Jesus, então, ele havia ressuscitado uma pessoa que estava 4 dias morto já. Fora isso, os outros milagres que Jesus já fez, somado a tudo isso. Então você veja que a preocupação dele é que se eles não tomassem nenhuma atitude com relação a Jesus, tudo isso que Jesus estava fazendo ia fazer com que as pessoas se voltassem para ele. Ou seja, as pessoas iam seguir a Jesus, iam crer em Jesus. E então o Sinédrio está falando assim, nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa contra ele, porque se não fizer isso, com certeza as pessoas vão seguir esse Jesus. Então eles estão se levantando, por isso que a hostilidade contra ele só sobe, só cresce, a ponto de realmente as pessoas quererem destruir a pessoa do próprio Cristo, né? E aí é interessante que você vai ver que o argumento que eles realmente constroem, você vai ver que ele realmente é bem assustador, né? Porque veja só, ele está falando aqui no versículo de número 48, se deixarmos assim, todos crerão em Jesus, né? E depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. O que eles estão falando, irmãos? Eles estão falando que se a coisa continuar dessa forma, né, Jesus, né, ele com certeza vai realmente aderir, várias pessoas vão aderir, ser seguidores dele. E por causa disso, e aí aqui já não é nem uma questão mais teológica, mas é questão de defesa da nação. Eles estão achando que eles vão perder a nação por causa disso. Eles vão perder o tempo, vão perder tudo por causa de Jesus. Mas é óbvio, né, irmãos, que não é pela presença de Jesus, pela causa de Jesus, que eles vão perder tudo isso. Porque você vai ver que quando esse evangelho de João foi escrito,
que mais ou menos data depois de 67, por aí, depois de Cristo, você vai ver aqui que Roma já havia tomado, sitiado tudo. Né? Então não foi a presença de Jesus que ia levar eles perderem, não era o fator das pessoas crerem em Jesus que iriam perder o templo, que eles iriam, de alguma forma ou outra, realmente assim, serem escravizados pelos romanos. Não, isso estava acontecendo e foi justamente, não foi pela causa de Jesus que socorreu. A gente vê já que o livro já foi escrito e isso já tinha acontecido, né? Todas essas ações, do medo que eles tinham com relação ao que está falando no versículo 48, né? Que se realmente deixarmos assim, todos crerão nele, e depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então você vai perceber claramente que a intenção aqui era o quê? Era eliminar Jesus. Essa é a ideia. Nós temos que eliminar esse Jesus. Porque se não eliminarmos ele, com certeza as pessoas vão seguir a ele. E por seguir a ele, com certeza isso vai levar a gente a sucumbir como nação. Os romanos vão vir, nós vamos perder tudo. O templo, o culto, todas as coisas. Né? Mas, obviamente, que esse aí não era o motivo, não. Eles vão perder realmente o templo, o local, tudo, e vão ser escravos, sim. Mas não é por causa de Jesus. Era por causa dos próprios pecados deles. Era por causa da própria atitude deles. Porque Deus, irmãos, Deus ele é um Deus de amor? É um Deus de misericórdia? É um Deus longão paciente? Mas lembre-se, é um Deus de justiça. E ele é um Deus justo. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não, Deus é amor, não vai acontecer nada. A questão aqui que Jesus está tratando aqui, os textos estão falando, é exatamente isso. Que a pessoa ela pode persistir numa ação. E aí o fator da pessoa persistir, ela pensa, não está acontecendo nada. Não aconteceu nada. Então, o fator de não acontecer nada, a pessoa pensa, então não tem problema nenhum, eu vou continuar. Vou continuar assim. Mas se você pega, vai ler livro de Abacuque, lê livro de Amós, lê livro dos profetas menores, você vai ver essa ação de Deus em todos esses livros. De um Deus longamo, paciente, mas um Deus que entra com justiça. E assim você vai ver no contexto histórico todo. Né? Como nós já falamos, você vai ver lá em Noé, no dilúvio, Deus está ali, há 120 anos usando Noé para estar ministrando acerca da justiça de Deus. O povo não está nem aí. O povo casa, se dá em casamento, come, bebe, só vai aproveitando a vida. E deixa. E ele está ali profetizando, falando acerca daquilo. Mas o povo não se arrepende, continua seguindo os seus próprios desejos, suas próprias vontades, até chegar o dilúvio. Quando vem o dilúvio, nós já conhecemos a história. Só salva Noé, a esposa, os filhos e as noras, mas ninguém. Né? Fora os animais, né? Que é a cocanaca, mas ninguém sobra. O resto não morre. Né? Você vai ver a questão da própria ação lá no Êxodo, é a mesma coisa. Deus está falando para Faraó, que é para deixar o povo ir, mas ele está ali resistindo, coração duro. Deus manda uma praga. E aí, parece que ele vai soltar. Mas depois lá que os magos feiticeiros imitam a praga que Deus enviou, que ela transforma água em sangue, eles vão, recuam. E continua deixando. E Deus está falando, deixa meu povo ir. Manda a segunda. Vai até a terceira praga, eles vão repetindo. Mas a partir da quarta, os próprios feiticeiros falaram para Faraó, falaram assim, isso aí é mão de Deus. Isso é mão de Deus, não conseguiram mais prosseguir. E aí a coisa foi intensificando. Mas você pensa que Faraó deixou? Não deixou. O coração se endureceu e continua agindo assim. Quarta praga, quinta praga, sexta, sétima, oitava, nona, até chegar a 10ª praga. E então a gente vai vendo que Deus ele vai agindo com misericórdia. Por muito tempo ele age por misericórdia. Então entenda que Deus, quando vem com juízo sobre alguém, sobre uma nação, não pensa que o juízo de Deus ele vem de uma hora para outra, assim, nesse sentido, como se fosse da noite para o dia. Não é. É uma coisa que Deus vai deixando, mas chega um momento que ele vai agir. Ele age. Assim vai ser com o cativeiro babilônico do povo de Deus, cativeiro assírico. É assim, Deus vinha atrás do profeta avisando, para o povo se arrepender, para o povo se voltar para ele, o povo continuava rebelde, desobediente, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Até chegar a ação de juízo de Deus, que foi o quê? Levar o povo para cativeiro.
E aí sofreram as consequências. Assim também Deus vai agindo nos dias de hoje. Deus está ministrando, Deus está falando com as pessoas. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai virar. E quando Jesus vir, já era, não tem mais o que mais fazer. Não tem mais solução, não tem mais esperança, porque o tempo se foi. E Deus é assim, Ele trabalha dessa forma, Ele vai agindo dessa maneira. Então a gente precisa assim, ter esse cuidado, né? Nesse sentido, não de ficar pensando que Deus não vai agir com justiça. Deus age com justiça, mas Ele age no tempo dele. Por isso, irmãos, quem precisa entender que quando Deus vai agir com justiça, não pense você que quando Ele age com justiça, que foi da noite para o dia, não. Deus vem ministrando ao coração das pessoas que permanecem no erro, de uma nação que permanece no erro. Ele vai falando, Ele vai usando meios, vai ministrando palavra, vai usando profeta, vai usando tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Vai orientando. Eu lembro uma vez, um testemunho de um rapaz, ele era uma pessoa assim, muito firme diante do Senhor. Servia mesmo. É aquela pessoa assim que tinha... como é que fala? Pensamentos acerca de Deus, a doutrina dele era bem alicerçada, bem balizada bem na palavra. E aí, o que aconteceu? Ele começou, com o decorrer do tempo, deixar, né, que ele trabalhava no local, ele foi deixando uma amizade se aproximar dele. E aí as pessoas falando, fulano, toma cuidado, você é casado. E a pessoa também era casada. E aí foi deixando. E aí a amizade foi intensificando, e o pessoal falando, toma cuidado. Essas ações são o quê? É Deus falando, é Deus ministrando. Deus fazendo com que a pessoa saia daquele estado, né? E agindo com misericórdia. Porque você imagina se Deus não agisse com misericórdia, estava perdido. Essa é a verdade. Se Deus não agisse com misericórdia, estava todo mundo fulminado. Mas Ele vai ministrando assim. Aí foi passando mais tempo. Aí ele começou a dar comida na boca da pessoa. Você veja, era apenas brincadeira simples. As pessoas começaram a perceber, as pessoas foram chamando a atenção. Toma cuidado, olha, essa pessoa está mal intencionada. Que aí, não tem nada a ver não. Foi indo, daqui a pouco começou a se aproximar mais, aí começou a intimidade, começou a aumentar mais. Começou a dar comida na boca da pessoa, aí você imagina. E isso já na frente dos irmãos, viu? Não tinha mais vergonha não. A tal ponto que caiu. Mas a pergunta é, essa ação do juiz, porque depois que acontece isso, aí afundou o ministério da pessoa, saiu da igreja, né? E realmente, e infelizmente, né? Por mais que você faça com a pessoa não ouvia mais você, cauterizou a mente. E aí perdeu tudo, destruiu família, destruiu casamento, destruiu tudo. Não serve mais na igreja, hoje nem mais para a igreja vai. E aí o que acontece? Essas ações todas assim, a gente vê o quê? É a ação da misericórdia de Deus, ministrando. Por isso, irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender, que todas as vezes que alguém vem falar com a gente, precisa estar muito atento ao que Deus está falando. Porque Ele está usando meios para chamar a nossa atenção de várias maneiras. Mas às vezes a gente se faz de surdo, a gente não quer ouvir, a gente quer prosseguir com a ação. Mas lembre-se que um dia vai vir a conta. É isso que os profetas estão falando. A conta vai chegar uma hora. E quando chegar, aí não tem mais jeito. Vem as consequências, né, sobre as nossas ações. Então, esse é o cuidado que tem que ser tomado nesse sentido, né? Então, o Sinédrio, então, estão preocupados. Falam assim, nós temos que intervir, nós temos que agir sobre Jesus. Nós não podemos deixar, porque se deixar, as pessoas vão crer nele, vão seguir a ele. Então, a gente tem que intervir sobre ele. Aí vem, então, o quarto aspecto desse texto aqui, ó, versículo 49 a 52. Veja aí, a profecia surpreendente de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época, né? Veja só o que ele vai falar. E ele nem sabe que o que ele está falando vai se cumprir, literalmente. Mas ele está pensando em outra perspectiva. A intenção dele aqui, ao afirmar isso, é ter algum motivo para pegar Jesus. E o motivo é, a gente tem que, olha, existe uma profecia falando que uma pessoa tem que morrer em prol do povo. Então vamos matá-lo. Vamos matar ele. Mas ele está pensando no sentido de acabar com Jesus, mas mal sabe ele que está dentro do cumprimento de uma profecia, né? Ele fala assim, ó, vamos lá, 49 a 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem
pelo povo. Olha aí, isso é profecia. Um homem tinha que morrer pelo povo dele. Né? É óbvio que Caifás, não pensa que Caifás aqui está apoiando Jesus, não. Não é, né? À toa que ele que vai se levantar de forma feroz para instigar as pessoas a se levantarem com a pessoa de Cristo, a tal ponto que quando Pilatos fala assim, eu não vejo nada nesse homem, né? Eu não vejo nada. Mas o povo instigando, e o sumo sacerdote também instigando. A tal ponto fala assim, olha, governador, você precisa, Pilatos, entender uma coisa. Você precisa saber que existe aí uma lei nesse período, né, que você pode escolher de realmente decidir se um preso, independente do que ele fez, se ele pode ser solto ou não. Né, abster ele das penas, de tudo aquilo que ele cometeu. E aí ele chegou ao ponto de falar assim, não, pode crucificar Jesus, solta Barrabás. Solta Barrabás, crucifica ele. Crucifica. Então veja que está todo um palco montado em cima disso. Caifás ali vai fazer uma profecia, e nessa profecia está bem claro, né, do versículo 49 diante, quando vamos prosseguir falando, se o deixarmos assim, todos crerão, depois virão os romanos e tomarão, não, aliás, 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, divertiu, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Né? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Mas a ideia aqui é pegar essa ação para quê? Para matar, ter justificativo para matar Jesus. Vamos matá-lo. Mas mal saber que eles estão sendo instrumentos de Deus para quê? Para cumprimento de profecia. Porque no 52 ele fala, e não somente pela nação, veja aí, a morte desse homem não vai ser só para salvar a nação, mas também o quê? Ele fala, para reunir um só corpo. Isso aqui é a igreja que ele está falando. Reunir um só corpo, né? Os filhos de Deus que andam dispersos. Isso aqui é a profecia sobre a igreja. Que Jesus não só morreria, né, pelo povo judeu, mas também que um dia reunir esse povo num corpo, que é a igreja. E quem faz parte dessa igreja? Todos esses que estão dispersos. Na verdade, são todos aqueles que creem, que foram lavados pelo sangue de Cristo. De todos os povos, tribos, línguas, nações. É uma profecia. Então veja aqui que então Caifás, que é um dos membros desse sinédrio, que é esse tribunal judiciário aí, dos judeus, ele assume um sacerdote, e mesmo sem saber, ele está advertindo aqui, né, os seus pares, né, com relação a essa profecia, dizendo que eles nada sabiam. Fala que realmente, pois é necessário que um só homem morresse pelo povo. E aí, então, dessa forma, eles estavam profetizando que Jesus estava prestes a morrer pela nação. E não somente pela nação, mas a fim de reunir um só corpo, né, que é a igreja. Os filhos de Deus dispersos pelo mundo, que somos eu e você, fazemos parte da igreja hoje. Jesus nos reuniu. Através do sacrifício de Cristo, é isso que o sacrifício de Cristo nos promove a mim e a você. Fazemos parte desse corpo, que é essa família de Deus. É esse povo de Deus, né? Deus permite. E aí você vê, até mesmo quando os perversos, né, pensam que estão, de alguma forma ou outra, né, trabalhando contra a pessoa de Jesus para destruí-lo, na verdade eles estão apenas cumprindo. Né? Literalmente estão cumprindo o eterno propósito de Deus. E isso é interessante, uma vez que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus está usando, quem que Deus está permitindo ser utilizado? O próprio sumo sacerdote. E aquelas ações dele para cumprir com a profecia referente a Jesus. E é isso que vai acontecer. Por isso que Jó 42:2 fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum plano. Então perceba que nessa ação aqui, a gente vai ver claramente que o raciocínio, né, de Caifás era o quê? Era isso aqui, ó. Sigam a Jesus e a nação vai ser destruída. Né? E aí fala, matem Jesus e a nação será salva. Esse é o pensamento deles, né? E aí a conclusão é, Jesus tem que morrer. Essa é a conclusão deles.
Jesus precisa morrer. Porque se não morrer, na nação vai ser perdida. Né? Então ele tem que morrer. Se ele viver, nós perdemos a nação. Se ele morrer, nós conseguimos manter a nação. Então, para isso, então, a conclusão que eu chegar é, nós temos que matá-lo, de qualquer forma. Mas tudo isso está dentro, obviamente, do propósito, plano de Deus, e é isso que vai acontecer. Quinto lugar, você vai ver que eles vão ter que tomar uma firme decisão, no versículo 53, quando fala, desde aquele dia resolveram o quê? Matá-lo. Então, eles estão já determinados a quê? A fazer Jesus morrer. Tem que matar esse Jesus. Né? De alguma forma ou outra, ele é o inimigo da nação, segundo a visão dos principais sacerdotes, do sumo sacerdote Caifás. Ele tem que morrer. Por isso que eles vão tentar, a todo momento, instigar, né, alguma situação acontecer para poder levar Jesus à morte. E é assim que vai acontecer mesmo. E aí, em sexto lugar, nós vemos aí no versículo 54, né? Veja aí 54 quando fala, de sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então você vai ver aqui, ó, que Jesus então ele vai se retirar, né, para essa cidade, ele vai fugir, obviamente, né? Fugir, óbvio, num bom termo, não no termo pejorativo, né? Mas é fugir no sentido que ele precisava sair daquele momento, daquele centro de Cristo. Ele vai com seus discípulos, então, para essa região de Efraim, né, que é vizinha ao deserto, e você vai ver que a sua morte, irmãos, e aqui é muito importante, né, não vai acontecer do modo que estava traçado na agenda, né, desses homens. Não vai acontecer. Né, literalmente assim, da forma como os homens planejam e desejam. Mas o que eles precisavam entender é que todas essas ações, né, elas só vão acontecer porque estão dentro do plano de Deus, soberano de Deus. E aqui então a gente vê essa ação o quê? Da soberania, do controle dele. Deus está no controle, né? Nada está saindo fora disso. Então tudo vai acontecer segundo o que está sendo traçado por Deus, não pelo homem. E é por isso que nós podemos ter essa segurança, né, nas nossas vidas como cristãos. Eu não sei, né, se tem pessoas que falam assim, cuidado, não ficar falando coisa, não. Porque se você falar, o diabo vai ouvir e você não vai conseguir cumprir com aquilo. Então é melhor você ficar, fique quieto, não fale nada. Como se o diabo pudesse frustrar o que Deus quer. Ele não pode frustrar o que Deus quer. Não pode. É o que Jó fala. Bem, sei que tudo pode e que teus planos não podem ser frustrados. Isso quer dizer que nada frustra o que Deus tem para mim e para você. Se Deus quer fazer algo comigo com você, Ele vai fazer. Não é diabo, não é homem, não é circunstância, nada impede o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas, né? E é exatamente isso que ele está falando. Ele está deixando bem claro que essa retirada dele para essa região de Efraim não era porque é os homens que estão decidindo isso, que tudo vai correr dentro do cronograma desses homens perversos. Não. Tudo está estabelecido dentro do cronograma de Deus. No tempo dele, na hora dele. Por isso você pode ver que os homens estão tentando fazer algo com Jesus, mas não é hora ainda, e não acontece nada. Só vai acontecer na hora que chegar a hora mesmo. Né? Então, quando chegar a hora, pode ter certeza que vai acontecer. Sétimo lugar, 55, 56. Olha o que as pessoas estão fazendo agora. Estão começando a procurar por Jesus. Eles querem encontrar Jesus. Né? 55, 56 fala assim: estava próximo a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus. Estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Então veja aí que eles estão procurando o Senhor. Eles querem saber aonde Jesus está. Porque a expectativa deles é: Jesus vai vir. Quando? Não sei, mas ele vai vir. Ele vai aparecer. Então as pessoas estão aqui, estão procurando. Não só essas que queriam ver Jesus, porque realmente tinham curiosidade, realmente de conhecê-lo, de saber quem ele é, pelos feitos que Jesus fez, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, suas maravilhas, mas também aqueles que estavam procurando com essa intenção de se conspirar contra ele.
né? Como a gente já falou, dentro da multidão, havia pessoas infiltradas, né? Que eram literalmente enviadas por esses líderes religiosos para tentar pegar Jesus de qualquer coisa. Por isso você vai ver que em toda situação que Jesus está, eles estão ali infiltrados. Eles estão ali. Eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí você vai ver a história como, por exemplo, ele vai pegar aquela moeda, aí vem uma das principais líderes religiosos e fala assim, é justo a gente pagar, né, imposto a César? É óbvio que essa pergunta aí é uma pegadinha, né? Porque Jesus fala, não paga não. Ele estava perdido. Ele simplesmente faz, tá vendo? Esse Jesus aí é contra pagar imposto a César. Então as próprias autoridades romanas viriam sobre ele. Viriam sobre ele e o prenderiam, de alguma forma. Mas aí o que Jesus faz de forma sábia? Ele fala assim, ó, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Né? Aí quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, a ação é a mesma. Só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem. E aí eles falam, olha, Jesus, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E realmente, a lei falava isso mesmo. Mas o que acontecia? Se Jesus fala isso mesmo, apedreja ela. Ele está, então, aplicando pena capital, ou seja, pena de morte sobre aquela mulher. Quem aplicar a pena de morte, nesse período? Só o Império Romano. Então, Jesus ia ser pego se fizesse isso. Se Jesus fala o contrário, fala assim, não mate ela. Ele está indo contra a lei de Moisés. Então, ele seria pego de qualquer maneira. Se ele fala assim, ele ia ser pego pelo Império Romano, porque ele não podia decretar pena de morte para ninguém, sendo judeu. Se ele fala não, ele está indo contra a lei de Moisés. Aí seria pego também pelas autoridades religiosas. Aí que Jesus fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, saiu da situação. E é assim, então a gente vê que eles estão ali tramando toda e qualquer situação para pegar Jesus de qualquer jeito. É o que eles estão fazendo aqui, né? Eles estão tentando observar, ver o que Jesus faz. Uma falha, uma palavra, qualquer coisa que ele fizer. É o que acontece quando vai acontecer a morte de Jesus, né? Quando as autoridades falam assim, e tu é mesmo filho de Deus? Eu falo, tu dizes, né? Tu dizes que eu sou. Mas aí Jesus afirma que realmente ele era. E aí ele fala assim, blasfemou. Esse é digno de morte, tem que morrer. Então eu estava esperando Jesus fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, falar alguma coisa que pudesse, né, dar um motivo para que eles pudessem prender, julgar e até matar Jesus. Né? E aí então, em oitavo lugar, você vai ver a ordem dos líderes religiosos, 57, que fala aí, ó. Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado a ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de quê? De prendê-lo. Então perceba que aqui está tudo montado já, irmãos. O palco está montado nesse momento. Eles querem pegar Jesus de qualquer maneira. Né? E aí você vai ver que dentro desse palco, né, você vai ver assim, realmente essa ação humana do ser humano, né, vai mostrar, né, que realmente o ser humano ele é perverso. Ele é mau. Ele muitas vezes age com malignidade. Enquanto o homem age dessa forma, você vai ver que Deus, enquanto o homem quer o pior, né, Deus sempre quer o melhor para nós. E ele sempre vai agir assim, dessa maneira. Então, eles estão preparados. A ordem já está decretada. Os líderes religiosos já afirmaram. Denuncie ele. Quem encontrar ele, denuncie para que a gente prenda. E óbvio que o objetivo era matá-lo. Não era outro objetivo. Então, você vê aí a perversidade humana. Você vê o coração humano sendo mostrado nesse momento. Como é o coração humano? O homem, infelizmente, é assim. E aí você vai ver, o que Jesus fez? Não fez nada. O que Jesus aprontou de mal? Nada. O que Jesus fazia? Só o bem. Só fazia aquilo que era a vontade de Deus. Só promovia aquilo que a mente abençoava. Produzia a vida, libertava, restaurava, ensinava aquilo que Deus falava, porque por isso que ele falava que ele pregava com quem tem autoridade. Porque o que Jesus fala, ele vive. E assim por diante. Então a gente vê que aqui vai revelar realmente o coração humano, de quão perverso ele é. E também vai revelar o coração de Deus, de quão bom ele é. Porque mesmo diante dessa perversidade humana, Deus ainda é tão bom que vai dar o filho dele para morrer por mim e por você, para que através da fé nele você pudéssemos ter vida.
E não é só para nós. É até para aqueles que estavam ali, crucificando ele. É por isso que na perspectiva humana, quando se fala da justiça humana, é difícil você entender essa ação, né? Falei, como assim? Então a pessoa que mata, rouba, faz tanta atrocidade, aceitou Jesus, vai para o céu? E aquele que não faz nada, de repente tem uma vida tranquila, nunca produziu mal a ninguém, não aceitou Jesus, vai para o inferno. Mas a realidade é essa aqui. A realidade é mostrar que Deus, ele de fato, realmente, ele é bom. Que a nossa salvação não é meritocracia, não é porque você merecemos. Mas aí você só somos salvos pelo mérito de Cristo, por aquilo que Cristo fez. E ele faz isso, irmãos, porque ele é bom. E é por isso que Jesus fala, bom é só o meu Pai que está no céu. E é fato mesmo. Porque se a gente fosse colocar na posição de Deus como Pai, a gente sabe que como Pai a gente jamais faria o que Deus fez através de Cristo. Você não entregaria a vida do seu filho para morrer por qualquer pessoa. Você não entregaria a vida do seu filho para sofrer o que Jesus sofreu. A humilhação, as injustiças, as perseguições, as maldades, as injustiças que ele passou. Você não entregaria. Eu falo assim, olhando para a Naomi, a Naomi às vezes está com febre, qualquer coisa assim que eu vejo que ela fica ruim. A gente já fica desesperado. Aquilo já mexe com a gente, de ver, né, aquela criatura pequenininha sofrendo. E às vezes até pensa, nossa, isso podia estar em mim, para que ela pudesse estar livre daquilo, né? A gente é assim. Imagina você dar alguém. Você daria seu filho para morrer por alguém? Entregaria? Deus fez isso. Então a gente vê essa ação, né, da bondade de Deus. Enquanto o homem deseja o mal, promove o mal, mostra, né, é o raio-x do coração humano, né? Maldade, perversidade. Deus não, mostra o raio-x do seu coração. Ele é bom. Ele é bom, ele vai dar o filho dele. E aí então a gente encerra falando acerca do propósito do milagre. E dentro desse propósito eu já concluo e faço a aplicação, né? Então, em primeiro lugar, irmãos, a gente vai ver o que? A manifestação da glória de Deus. Então, veja que esse milagre da ressurreição de Lázaro, vai para o versículo 4. Olha o que ele fala aí. Ao receber a notícia, diz Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. E é exatamente isso que acontece. Deus está sendo glorificado por meio de Jesus. Jesus foi glorificado por meio disso que ele operou, né? Então veja que tudo que Jesus ensinou e fez mirava o quê? A glória de Deus. Sempre foi dessa forma. Então vou dizer que a glória do Pai era de fato que seu maior projeto de vida. Ele faz isso. Ele veio revelar o Pai. Ele veio mostrar, né, como é o coração do Pai. Ele nunca fugiu desse ideal. Então você vai perceber claramente que a morte de Lázaro foi o que? Uma oportunidade, né, para que o Pai fosse glorificado por meio dele. E isso é importante, que a coisa mais importante em nossa vida não é sermos, né, poupados de problema, de angústia, de sofrimentos, né, até mesmo da morte, né, que é inevitável. Que se tem uma coisa que você podemos ter certeza que vai acontecer, que um dia eu e você vamos morrer. Isso é inevitável. Vai vir, mais cedo ou mais tarde. Se é por doença, por enfermidade, por velhice, seja por que for, um dia vai chegar. Então, uma das coisas mais importantes é isso. Não é sermos poupados de problema, de angústia, de sofrimento, seja o que for, mas glorificarmos a Deus, né, em tudo o que somos e fazemos. Então, quando nós, de fato, somos confrontados pela doença, seja por qualquer adversidade, seja pela própria morte mesmo, o nosso único encorajamento é o que Deus está mostrando nesse texto. Qual é? É saber que vivemos pela fé e para a glória de Deus. É dessa forma que nós temos que viver. Segunda coisa que está aqui, referente ao propósito desse milagre. Veja o despertamento da fé na vida. Não só você vai ver da própria pessoa de Marta, da própria pessoa de Maria, nós vamos vendo essas ações de fé. Por isso você vai ver, vamos ler versículo 15
Olha o que fala aí no 15, né? 11:15 vai falar assim: e por vossa causa me alegro de que já não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele, talvez despertamento de fé. 42, fala assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, despertamento de fé. 45 também ele vai falar: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram que nele. Despertamento de fé. Então, o milagre ele tem esse propósito. Então, o milagre não é um fim em si mesmo, né? Ele tem um propósito de abrir as portas para a salvação em Deus, para fazer com que as pessoas permaneçam realmente nesse caminho. Por isso que você vai ver que todo milagre que Jesus opera tem uma lição pedagógica. Tudo que o Senhor faz. Então você vai ver, Jesus vai lá abrir os olhos do cego de nascença, mas é para quê? Para mostrar que ele é a luz do mundo. Né? Ele vai ressuscitar Lázaro para quê? Para mostrar que ele é a ressurreição e a vida, que quem crê nele, ainda que tamanho, vai viver. Então você vai percebendo ações nesse sentido, que todo milagre que Jesus está fazendo, ele sempre está trazendo algum ensinamento pedagógico acerca daquilo que de fato ele é. Sempre. Agora, tudo isso está fazendo o quê? Despertando fé. Então pode ver que Jesus ele tinha esse propósito de fortalecer a fé. Por isso que no 15, é a fé de quem que está sendo despertada e fortalecida? Dos discípulos. Ele está fazendo isso. Lá no versículo 26, 40, quem que ele está encorajando e fortalecendo a fé? É Marta. E assim a gente vai vendo, né? Nos próprios judeus, no versículo 42. É a fé dos judeus que está sendo fortalecida. Né? E assim a gente vai percebendo cada ação de Deus. Ele tem esse propósito, essa finalidade, de despertar a fé e, acima de tudo, levar as pessoas que a crerem de fato nele para que sejam salvas. Esse é o propósito maior, salvação. Fazer com que as pessoas sejam salvas. E em terceiro lugar, a sua entrega pela morte. Então você vai ver aí, ó, lá no versículo 8 do capítulo 11, veja aí. No 8, a gente vai ver isso aqui, ó, vê lá. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá? Ou seja, Jesus sabia que ele seria entregue para morrer. Olha o versículo 16. 16 fala: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então ele já sabia, os próprios discípulos sabiam que se Jesus voltasse para lá, para o lugar onde ele já havia sofrido represália, perseguição, né? Então com certeza ele poderia o quê? Morrer. 25, está falando também, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e vida, quem crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. E todo que crê em mim, né, não morrerá eternamente. Crê isto? Ele está falando de entrega. Ele está falando literalmente que ele vai realmente morrer, que o propósito dele é morrer para que realmente as pessoas pudessem ter vida através dele. E do versículo 46, 57 fala da mesma coisa. Jesus ele vai se entregar. Ele sabe que está chegando o momento dele e de que ele vai literalmente ir para uma cruz, ele vai morrer. Então veja que no plano de Deus estabelecido por Deus, não tem nada que está pegando Jesus de surpresa. Nada. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe qual o final da vida dele. Os profetas já falavam acerca do sofrimento do Messias. Capítulo 52 de Isaías, capítulo 53 dele, né, que é o texto que fala literalmente aquilo que aconteceu com Jesus, que ele vai como ovelha muda ao matadouro e não abre a sua boca, né, e aí fala que pelas suas pisaduras nós vamos ser sarados, e vai tratando acerca de várias coisas. Então o Senhor ele se entrega, e essa entrega de Jesus pela morte, ele não vai fazer isso obrigado. Jesus nunca fez nada obrigado. Ele vai fazer voluntariamente, por mim e por você. É uma entrega, né? Então, por isso que a gente vai ver que na última aparição de Jesus, né, na região da Judéia, os judeus queriam o quê? Apedrejá-lo, como fala no versículo 8. Depois você vai ver que Tomé, ele entende que a ida de Jesus, né, para Jerusalém, aí no versículo 16, o quê? É para caminhar ele para a própria morte. Porque ele sabe que se ele fosse para lá, ele ia morrer. Isso de fato isso aconteceu.
E ele sabe que todos sabem do risco, né, que Jesus corria na Judéia. E é por isso que você vai ver que no versículo 20, né, e no versículo 28, Marta vai encontrar com Jesus aonde? Na casa, fora da casa. E depois vai encontrar com Maria aonde? Fora, né, da cidade. E assim a gente vai percebendo que toda a ação de Jesus sempre vai sendo realizada agora aqui, em secreto. Porque ele sabe que ele está correndo um risco terrível nesse sentido, né? Então ele está percebendo que já tem uma situação toda armada, orquestrada, né? Para que Jesus, o que? Viesse morrer, literalmente. E é por isso que a gente vê que quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos judeus que creram de fato nele, mas outros, porém, se levantaram para quê? Para poder entregar ele. E aí, como fala o versículo 46 até o 48, 53 e 57. Então os judeus resolvem o quê? Matar Jesus, né? E não só apenas ele, mas também até o próprio Lázaro. Porque Lázaro também agora é um problema para eles. Porque o milagre que foi operado nele foi tão grande, né? Que as pessoas ficaram impressionadas com aquilo. E ele também está sendo motivo de perseguição, como fala aí no capítulo 12, versículo 9 e 11. Leia aí, vamos ler. Veja só, sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitaram dentre os mortos. Mas, olha a atitude dos principais sacerdotes, mas os principais sacerdotes resolveram o quê? Matar também Lázaro. Eles vão matar também, né? Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Por causa desse milagre que Jesus fez com Lázaro. Muitos creram em Jesus também. Então, ele é uma ameaça também. Por isso que ele vai, literalmente agora, atrás dele. Vai atrás dele também. Querem matá-lo, eliminar os dois, nesse sentido. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, acerca disso aqui? Que você vai ver que Deus, através desse milagre de Jesus, ele vai glorificar, né? Realmente, Jesus vai glorificar o Pai através de duas coisas importantes. Primeiro, através desse milagre que ele operou. Em Lázaro. Deus vai ser glorificado. E isso acontece. E o segundo, pela disposição dele de cumprir o plano do Pai. De entregar o que? A sua própria vida em resgate do seu povo. Lá no capítulo 17, para a gente encerrar, leia aí 17, versículo 1. A hora que está falando, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique o que há? Ti. Né? Então isso tudo vai acontecer para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado por meio de Cristo, né? Nesse sentido. Então você vai ver então que os membros do Sinédrio, eles pensaram que eles é que estavam no controle da situação. Mas na verdade não. Quem está no controle de tudo é a própria pessoa do próprio Deus. Né? E isso aqui, por mais que seja uma orquestração humana, mas nós percebemos claramente que tudo isso aqui estava dentro do plano, da agenda de Deus. Era assim que deveria acontecer. E de fato aconteceu. Então, nessas aplicações que nós trouxemos, 3 coisas são importantes. Primeiro, que nós devemos fazer de fato tudo para a glória dele. Independente das circunstâncias, momentos, dificuldade que nós passamos, seja de doença, de morte, seja o que for, né? Que a gente mantenha a fé firme no Senhor e que através disso a gente possa glorificar a Deus. Segundo, entender que todas as situações que acontecem na nossa vida, tudo isso tem um propósito, uma finalidade. Encorajar, despertar nossa fé, fortalecê-la, para que você creia quem Cristo é e as bênçãos que nós temos quando nós permanecemos nele e nos seus caminhos. Né? Então isso mantém a nossa fé firme. É o que acontece com Marta, Maria, com os discípulos, todo aquele que segue. Através disso, isso foi só fortalecendo mais ainda a fé. E terceiro, entender que Jesus realmente ele se entrega pela morte, é uma ação voluntária. Mas lembre-se, irmãos, que tudo isso aqui tem uma consequência. E Paulo fala, da mesma forma como Cristo morreu, nós também morreremos. Não da mesma maneira, mas a ideia que está trazendo aqui
Não pense você que por você ser cristão, que você não vai sofrer hostilidade, que você não vai sofrer perseguição, de que você não vai ter problema por ser cristão. Pelo contrário, você terá. Mas o mais importante de tudo isso aqui é o que Jesus nos ensina. Ele faz tudo isso de forma o quê? Voluntária. Ele não faz essa entrega, ele não está se entregando à morte porque alguém obrigou ele ou forçou ele a fazer aquilo. Ele faz porque quer fazer. É propósito dele, é do coração dele se entregar em prol de mim e por você. E aí quem te vê, quando a gente fala essa grande manifestação desse grande amor de Deus. Porque foi capaz de dar o próprio filho para morrer no mesmo seu lugar, mesmo a gente não sendo merecedor de coisa nenhuma. Ele fez voluntário, ninguém forçou. Por isso que a vida cristã, ela só vai fazer sentido para as pessoas quando for voluntário. Porque se não for voluntário, não é do coração. Se não for do coração, então não resolve, não adianta. Por isso que a gente não pode forçar ninguém nesse ponto. A gente precisa entender que Deus tem que trabalhar. E orar para que Deus trabalhe no coração das pessoas, a tal ponto que elas realmente se voltem para Deus de forma voluntária, porque querem, porque amam esse Deus e querem permanecer nessa fé. Aí sim nós vamos ver resultado. É por isso que tem um monte de cristão discipulado com um monte de cristão, supostos cristãos, né? Porque ele pensa, ele fala que é cristão, mas faz isso. Mas na verdade, será que realmente é um verdadeiro cristão mesmo? Que nasceu, que foi regenerado, que foi lavado pelo sangue de Cristo, que tem realmente uma vida com Deus? A diferença está aí, porque falar que é cristão é uma coisa, é apenas uma nomenclatura. Eu sou. Mas está cheio de gente que fala que é cristão, mas vai no espiritismo, é cristão, mas se envolve com tudo que é errado, é cristão, mas é corrupto, é cristão, e faz tanta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. É cristão, mas não vem para a igreja. É cristão, mas não se envolve no reino. Mas que cristianismo é esse? Isso não é ser cristão. Ser cristão é viver a vida de Cristo. É você realmente ter esse desejo de estar na sua presença, caminhar com Ele. Isso é um viver cristão. E é por isso que a gente precisa orar para que Deus trabalhe no coração das pessoas de forma que elas se despertem de forma voluntária. Porque querem fazer isso, porque desejam essa vida e querem permanecer nesse caminho. Aí sim, é o que Jesus está fazendo. Ele se entrega por nós, é forma voluntária. Agora, é óbvio que o sacrifício de Cristo, só Ele poderia fazer. Nós não podemos fazer. Não tem como a gente fazer. Porque perfeito, para cumprir com a exigência do sacrifício, só um perfeito poderia fazer. E perfeito é só Deus. Nós não somos. Então, a gente não teria como cumprir. Mas louvado seja Deus por ter enviado seu Filho para fazer isso no meu e no teu lugar. E podemos ter vida nele. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos